Olá gamers, vocês estão prontos para descobrir os erros mais comuns que as pessoas cometem ao escolher as peças do seu PC gamer? Sabemos que essa tarefa pode ser um pouco difícil para aqueles que não são especialistas em hardware, mas hoje eu vou ajudar vocês a evitar 7 erros que podem prejudicar a sua experiência em jogos. O erro número 1 que a maioria das pessoas comete é não considerar o processador. Ele é o coração do seu PC e pode afetar diretamente o desempenho em jogos. É importante escolher um processador com boa frequência e quantidade de núcleos para ter um bom desempenho em seus jogos favoritos. Um exemplo que eu posso dar para vocês é simplesmente a pessoa comprar um processador que não é compatível com aquela placa-mãe que ela quer, ou até mesmo seja compatível, porém esse processador é fraco para a necessidade dela ou para o jogo que ela quer jogar. Erro número 2, escolher a placa de vídeo apenas pela marca. Outro erro comum é escolher a placa de vídeo apenas pela marca, sem considerar o modelo e a capacidade. É importante pesquisar e comparar modelos para encontrar aquela que melhor tem sua necessidade. Além disso, verificar a compatibilidade com a sua placa-mãe também é essencial. Um exemplo claro disso é a pessoa simplesmente escolher a placa de vídeo pela sua beleza, pela sua marca, não levando em consideração se ela é compatível com o restante do seu computador, se ela não é muito fraca ou se não ela é muito mais forte do que o resto do seu computador, porque se sua placa de vídeo for muito mais forte do que o seu computador, você não vai estar usando o desempenho dela total, ou seja, vai estar jogando dinheiro fora. Erro número 3, ignorar a fonte de alimentação. A fonte de alimentação é responsável por fornecer energia para todas as peças do seu PC gamer. Ignorar a importância pode levar a problemas de performance ou até mesmo danificar o seu hardware. É importante escolher a fonte de alimentação com uma potência adequada para o seu sistema e de uma marca confiável. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte: vocês colocando uma fonte de baixa qualidade ou mais fraca que o seu sistema requer, o seu jogo pode dar travamentos, pode desligar o seu computador, pode ficar dando falhas, enfim, muita coisa devido à sua fonte não ser aquela fonte recomendada para o seu sistema. Erro número 4, não considerar o espaço de armazenamento. O armazenamento também é um fator importante a ser considerado ao escolher as peças do seu PC game. Não considerar o espaço necessário para armazenar os jogos e arquivos pode levar a um problema de lentidão e performance. É importante escolher um HD ou um SSD com capacidade suficiente para suas necessidades. Normalmente quando você tem um SSD e você lota ele de arquivo, ele tende a ficar mais lento. Se a grana estiver curta, eu recomendo que vocês comprem um SSD, NVMe ou SATA, instale seu sistema operacional, compre um HD para instalar os seus jogos. Assim você vai pagar bem mais barato pelo giga do que comprando um SSD. Hoje em dia, por exemplo, a gente já encontra SSD de excelente qualidade custando menos de R$200, SSD de 1TB. Eu mesmo tenho um aqui no meu computador, eu vou deixar para vocês o link na descrição em caso vocês tenham interesse. Erro 5, escolher a memória RAM errada. A memória RAM é responsável por armazenar dados temporários do sistema e jogos. Escolher a memória RAM errada pode levar a problemas de performance ou até mesmo de travamentos. É importante escolher uma memória RAM que a sua velocidade seja compatível com o seu processador e com a sua placa-mãe. Um erro também que as pessoas cometem referente à memória RAM é usar pouca memória RAM. Hoje em dia, o ideal é que o computador tenha no mínimo 8 GB de RAM. Se você pretende montar um computador para jogar, o ideal é que tenha no mínimo 16 GB de RAM. 8 GB de RAM, você consegue rodar muitos jogos ainda. Porém, você não vai conseguir extrair a performance máxima do seu PC com apenas 8 GB de RAM. 16 GB de RAM já é suficiente. Mais do que isso para jogar é desperdício. Eu mesmo já fiz o teste usando mais que 16 GB de RAM e o meu computador não usou mais do que isso. Em 2023, 16 GB de RAM continua sendo perfeita a quantidade. Uma coisa muito importante também sobre memória RAM, que jamais você deve utilizar o seu PC apenas um módulo de memória. Dê sempre preferência em utilizar 2 pentes de memória, pois assim seu computador vai trabalhar dual channel, ou seja, ele vai duplicar a velocidade das suas memórias. Caso você utilize apenas um pente de memória, seu PC vai ficar em single channel e o desempenho que você vai ter em jogos não vai ser nada bom. Erro número 6, não considerar a refrigeração. Não considerar a refrigeração adequada pode levar a problema de superaquecimento e danificar o seu hardware. É importante escolher um sistema de refrigeração compatível com seu processador e gabinete. Lembre-se sempre disso, quanto mais quente seu PC tiver, menos desempenho ele vai ter. Automaticamente o computador faz isso, ele diminui seu desempenho para manter uma temperatura mais baixa. Nesse item aqui a gente pode acrescentar o gabinete também, que faz parte da refrigeração. O gabinete não é só estética para você armazenar seu computador. A função principal do gabinete é a questão de refrigeração. Fique atento nisso na hora de comprar um gabinete. Escolha um gabinete que tenha uma refrigeração boa, um fluxo de ar, porque você pode ter o melhor computador do mundo, os melhores coolers. Se o seu gabinete não tiver uma refrigeração bacana, você vai ter jogado dinheiro fora. Erro número 7, não pesquisar sobre as peças antes de comprar. Isso pode levar a escolhas inadequadas e gastos desnecessários. É importante pesquisar e comparar modelos antes de fazer a compra para garantir que você está escolhendo o melhor para suas necessidades. Esse erro que não precisa nem falar muito, porque muita gente comete isso, compra a primeira coisa que vem na cabeça ou que as pessoas recomendam, mas não, gente, vocês têm que pesquisar muito bem sobre o que você quer comprar. Antes de mais nada, você tem que ver o que você quer jogar, o que você quer fazer. Você quer jogar, por exemplo, um CS, um jogo assim, que você quer muitos FPS, um exemplo, você quer 1000 FPS no CS, aí você tem que investir um pouco mais no processador. Você quer jogar um jogo em 4K e etc, aí você tem que investir mais na placa de vídeo. Então vocês têm que pesquisar muito o jogo que você quer jogar para ver qual processador, qual placa de vídeo se dá bem para rodar aquele jogo, na qualidade que você deseja, com os FPS que você quer, porque nem sempre você vai montar um PC e ele vai sair bem naquele jogo, ou muitas vezes você tem um computador top e seu amigo tem um PC mais ou menos e roda na mesma quantidade de FPS porque o jogo é mal otimizado. Pesquise bem sobre cada item que você quer comprar, o jogo que você
você quer jogar. No meu canal aqui eu tenho vários testes aqui com PC baratinho que eu faço, que vocês podem também dar uma olhada. Agora eu tenho certeza que você já conhece os 7 erros comuns que a maioria das pessoas cometem na hora de montar o seu PC Game. Então galera, eu vou deixar pra vocês agora 2 vídeos muito top que eu recomendo pra vocês dar uma olhada e tá aprendendo um pouco mais sobre esse mundo de informática.